vamos lá, galera. 3, 2, 1 gravando e direto ao ponto. Eu tô aqui com o Marcelo Zambelli, um grande amigo, um grande diretor dos tempos da Globo, um cara com uma rodagem incrível, e a gente vai começar a falar aí bastante sobre televisão, sobre cinema, sobre esse mercado nosso audiovisual. Meu camarada prazerzaço tá aqui contigo. Pedrão. Porra, o Zambelli tem um astral. Insistir. Porra, Zambelli tem um astral maravilhoso, bicho. Porra, eu lembro da gente sempre brincando. Cara, eu lembro de uma parada que eu fazia com você, que eu falava pra você, tu não vai lembrar, que eu encontrava contigo no Projac, lá no Jardim Botânico, no Teatro Fênix, e eu falava assim: e aí, Zambelli, o que só você viu? Que era a frase, que era o bordão do Silvio Luiz, né? Aí tu ria, tu falava qualquer merda, e vamos nessa. Eu não sei porquê, só contigo que eu usei essa porra. É, mas deve ser alguma ligação futebolística. Pô, talvez, né? que a gente gosta, né, bicho? Aí, pô, estamos conversando aqui sobre fazer um podcast de futebol, reunir uma galera boa, da velha guarda. Ah, isso é bom. Resenha legal, né? Opa, isso aí tem muito assunto pra garotada que tá Porra. chegando agora, né? Vamos do começo, porque eu me lembro de você, eu sei que a Manchete foi ali onde as coisas aconteceram pra você, né? Sim. Mas eu me lembro de você já na Globo. E aí, como é que tu começou, bicho, essa coisa de televisão? Cara, eu me formei em publicidade. Eu sou formado Também. pela faixa em publicidade e nunca exerci. Também. E aí ele me chamou para fazer um estágio no merchandising da Globo. Eu com 19, 20 anos, cara. E aí eu falei, pô, eu vou, né? E aí quando eu estava ainda eu não tinha acabado a faculdade, faltava acho que uns 2 ou 3 períodos. E, cara, quando eu entrei num estúdio de gravação, sabe o pó de perlim-pim-pim da Sininho que Cara, toma nossa. conta, eu fiquei, meu Deus, que lugar é esse? Eu quero morar aqui. E foi assim, cara. Isso é pré-manchete. Aí eu fiquei um tempo trabalhando como assistente de merchandising, que antigamente tinha que ter um assistente de merchandising que não poderiam aparecer as marcas, né? Então a gente ficava de chato ali, que enquadrava ali, aparecia uma Antártica lá no fundo, aí chegava o diretor, olha, não pode porque ali atrás, a gente era o chato, né? Aí o diretor dava esporro na gente, porque, pô, mas eu marquei aqui. Eu falei, não, mas aqui não pode, porque tá aparecendo a Antártica, a gente tem contrato com a Brahma. Caraca. Era assim. E aí, cara, eu fui vendo os profissionais trabalhando e fui me encantando, cara. Aí quando eu vi o Roberto Talma trabalhando, o grande Roberto Talma da Globo, falei, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu contei essa história pro Talma uma vez, eu falei, Talma, muitos anos depois eu contei pro Talma, Talma, eu vi você trabalhando e você foi uma inspiração para mim para eu virar diretor. Que legal. A resposta dele, que merda, hein? Esse era o Talma, né? Esse era o Talma. Eu e ele Esse almoçando era o sozinho lá na praça de alimentação. Eu falei, agora eu vou contar para ele essa história. Foi ele o cara que me inspirou a ser diretor. E ele me deu essa resposta. Cara, sensacional. E foi assim, cara. Foi assim. Aí eu comecei a trilhar o caminho dentro da televisão com o objetivo de virar diretor. E Como é que tu entrou na Manchete, cara? A Manchete estava começando, abrindo portas para os profissionais. E eu estava já como profissional na Apoio, que era a empresa do merchandising. E aí, quem é que estava lá que me chamou, cara? Acho que foi Eduardo Sidney, o antigo diretor que trabalhava com Chico Anísio e tal. Ele me chamou porque estava montando uma equipe lá. A emissora começando, muitos programas, precisando de muita gente. Aí eu fui, cara. Eu fui como assistente de produção. Uau. Como assistente de produção. Assistente de produção. De um programa feminino, vespertino, chamava Manchete Shopping Show. Quem apresentava? Tinha Neila Tavares, Sim. Scarlett Moon. Olha. Tinha um elenco feminino bacana. E tinha um quadro de moda, que quem comentava era o Roberto Barreira, que era o editor de moda da Block. Uhum. E ele comentava aquele quadro de moda. O que era o quadro de moda? A gente levava as meninas para o Jardim Botânico, levava as meninas para o Arpoador, várias trocas de roupa e fazia um clipe com elas. E aquilo era o quadro, e ele comentava. Um belo dia, eu quem produzia esse quadro. Um belo dia, o diretor caiu doente, ficou 15 dias, e o Eduardo Sidney chegou para mim e falou, Zambelli, o fulano, esqueci até o nome dele, caiu doente, não vai poder vir. Você dirige o quadro? E eu, blefando, lindamente, falei, dirige? Foi assim que eu comecei a dirigir, blefando. Mas eu já sabia todo o processo, né? Eu já sabia como a coisa funcionava. E aí aí comecei, cara. Cara, esses inícios são muito loucos, né? Foi assim, foi um blefe. São muito loucos. Olha só. Cara, eu vou te contar o meu rapidinho, né? Porque isso aqui é um papo, não é uma entrevista, né, cara? É um papo. Eu era um garoto.
ali me formando na PUC, publicidade, até emendei jornalismo, porque publicidade para mim já não estava fazendo sentido. Eu tive uma oportunidade de trabalhar, no teu caso foi ali com o Merchan, no meu caso foi com uma produtora do Senai, uma produtora que fazia uns videozinhos de treinamento. E a minha reação quando eu entrei no estúdio foi igual a tua. Quando eu vi aquilo ali, eu fui para estagiar. Deslumbramento, né, falei, cara, eles estavam fazendo um vídeo de treinamento para a Brastemp. Essa produtora atendia esse mercado e preparava vídeos de treinamento de pessoal. E aí eu vi os caras lá num estúdiozinho com com geladeira, com máquina de lavar. Eu olhei aquilo ali, os refletores, as câmeras. Eu falei, opa, gostei disso aqui. E pum, no ano seguinte eu já estava roteirizando e dirigindo os vídeos. Fiquei um ano ali olhando, né? E agora essa fase a é muito TV, importante, cara, né? Essa fase de observação. Foram 3 anos fazendo isso. E aí, bicho, a parada da TV, eu sempre pergunto, porque as histórias são muito curiosas de como é que você vai parar na TV. Mas eu acho que a minha briga aí para ser uma das mais inusitadas, para não dizer surreal. Eu tinha um grande amigo meu, você conheceu, o Richard, né, roteirista. Sim. A gente se formou junto. A gente era muito colado na PUC. E aí, o Richard tinha uma locadora. Né, uma locadora hoje nem existe mais, né? A gente fala, né, como se fosse uma locadora, com fita. Era VHS, depois virou DVD, a galera alugava. E aí o Richard um dia comenta assim, porque eu conheci um diretor da Record, do Rio. Aí eu falei, pô, que legal, eu pedi para ele um estágio. Eu falei, bacana. E eu já estava ali, né, no esquema do Senai e tal. E aí ele, vou fazer um estágio. E nisso, eu encerro eu tinha um contrato com o Senai que não sei por que encerrou. Eu sempre fui um cara inquieto. Aí eu vou, ali eu já era contratado, ganhava uma graninha. Eu saio e eu entro como estagiário de uma produtora de comercial. E no primeiro mês rolou esse papo com o Richard. Conheci o cara da Record, eu pedi para ele um estágio, vou ficar lá acompanhando um programa novo. Passou um mês, cara. E aí? Ele falou, esquece. Os caras lá bateram cabeça, não conseguiram fazer o programa, morreu. E aí, meu irmão, deu aquele estalo, que de vez em quando na vida a gente tem uns estalos, né? Eu falei, cara, marca uma reunião com esse cara, vamos apresentar um projeto de um programa. Aí ele, a gente era moleque, eu tinha 24 anos, ele tinha 25. Mas a gente já estava formado. Aí ele, mas o quê? Eu falei, cara, vamos fazer um programa de cinema, já tem tudo aí, porra. As fitas, os filmes, a gente gosta pra caramba, conhece tudo, conhece os diretores. Eu era o maior rato de locadora, ficava vendo os filmes até o final. Não se preocupa com isso não, marca e deixa que eu falo. Chegamos lá na frente, na cara do gol lá pro cara, né? E aí a gente quer fazer um programa de cinema e tal, a gente quer... o Richard tem a locadora dele, então a gente vai fazer matérias com cineastas, filmografias, atores, vamos mostrar os lançamentos, coisas do passado. Aí o cara escutou, Zambelli, eu falando ali, eu devo ter falado uns 2 minutos, assim, sem parar, né? Todo empolgado, todo agitado. Aí ele olhou, falou assim, gostei, tá aí, vamos fazer então. Eu tô aqui com uma vinheta aqui de um programa chamado Top TV, tá parado. Eu tenho uma apresentadora aqui que está parada, então é o seguinte, hoje é sexta, sem ser esse domingo, o outro vocês estreiam, estou com horário no fim da tarde, aqui de 5 às 6 da tarde, vocês entram depois, do Raul Gil, mas é local. Cara, a gente saiu de lá, o Richard com o olho arregalado, assim, né? Ele, caraca, Pedrão, aí eu falei assim, seguinte, cara, eu preciso agora ir lá na produtora, eu acabei de entrar para avisar que eu estou saindo, a gente se reúne hoje mesmo, e aí nós vamos montar um pré-roteiro do que vai ser esse programa e vamos nessa. Aí, essas loucuras são boas, cara, né, cara? E a gente entregou 2 horas antes de ir pro ar, entregamos o primeiro programa, em fita Matic. E aí, Zambelli, naquele primeiro mês foi tudo assim, a gente entregava, a gente foi diminuindo, mas no mesmo dia que eu ar. Mas a gente foi o suficiente para a gente ver e falar, não, esses editores aqui não dá. Aí o Richard já peguei como é que é, eu mesmo vou editar. Falei, beleza. Aí texto, eu falei, cara, texto deixa comigo, a gente foi se dividindo, produção a gente fazia junto, a gente pegava umas mochilas que a gente enchia de fita, aí começamos a fazer contato. E quem apresentava? A apresentadora, que não entendia porra nenhuma de cinema, de nada, mas estava lá e tal, beleza. Ela botava umas roupinhas, ficava com um visual legal, tinha o TP, que eu fazia lá os textos, na mão, meu irmão. O texto do TP era na mão. Nas coxas. Com folha ali, eu escrevia com aquela, com a caixa alta, escrevia no pilô e rodava o TP ali na mão. Que loucura, né? Não, muito louco, cara. E aí a loucura não parou, porque com um mês desse programa no ar,
Apareceu você vai lembrar dessa época, no jornal, nos cadernos de TV, o Nota 10, Nota 0. Apareceu um Nota 10 Pro programa. para o programa, dizendo que era um programa legal, diferente, criativo, sobre cinema. Na época, você vai lembrar disso, anos 90. O único programa que falava de cinema, tinha reportagem, jornal, era o Cinemania, da Manchete, com Wilson Cunha. Depois até eu fui trabalhar no Multishow com ele, mas nossa relação não foi das melhores. Mas era um profundo conhecedor, sim, né? Sim. E, cara, era esse programa. E ele era aquela coisa mais clássica, né? Ele, né, o crítico, né? Uhum. E a gente, porra, eram dois garotos, cara, vamos levar a sério o quê? Que levar a sério? Vamos falar da porra toda e vamos zoar. E como eu já tinha tido a escola numa produtora no Senai, que era uma escolinha que já me dava uma noção de texto, off, texto para cabeça, para apresentação. Dividir. Eu já montava aquilo ali, o Richard já passou a operar, a gente copiava. Cara, a gente chegava na emissora, a gente se dividia assim, olha que loucura. De manhã, a gente rodava várias locadoras e as distribuidoras, porque aí a gente fez contato com todas, né? Elas tinham material de making-off, de entrevista, dos filmes que estavam chegando, né? Que ninguém usava, quase nunca. Então, eles já estavam esperando, já, vão passar aí. Pegava, de manhã a gente pegava as fitas, porra, enchia de VHS, que era VHS na época. O Richard chegava na emissora, ele já ia para uma sala fazer um copião com os trechos que interessavam, e eu já sentava e começava a escrever na mão os textos era semanal, de locução, o texto da apresentadora. No meio da semana a gente gravava as cabeças, e a gente, à noite, a gente passou, eu e ele, meu irmão, a gente virava a madrugada editando mas já aquilo. Entrava no que a mas televisão já era né, que é o processo industrial, né, cara? A gente cara? fazia uma edição ali, mesmo no corte seco, toda picotada, fazia uns textos malucos. Aí apareceu um locutor da rádio na época, não sei se era Antena 1 ou Cidade, o PH, que era um locutor já, e ele assim, porque eu vi o programa de vocês, porque a gente usava um locutor da casa. Irmão, enfiamos ele na locução, não tinha contrato, não tinha nada, eu tomei um esporro, pô, vocês botaram o cara. Só que a gente também não tinha contrato, cara. 1 mês e meio de programa. Uma aventura. Eu assim, cara, aí eu falei assim, irmão, vamos lá na sala do cara lá. Aí entramos lá, o cara, pô, e aí, tá legal o programa, né? Eu falei, tá, só que tem uma coisa, cara, que tá pegando. Ele falou, o quê? Eu falei, a gente não acertou nada ainda, estamos aqui trabalhando de graça. O Richard com o olho arregalado. Ele, não, você tem razão. Eu falei, é esquisito, né? Não, você tem razão. Eu vou aqui fazer o seguinte. Aí ele pegou um papel assim, ele rascunhou um valor que seria hoje, sei lá, R$5.000. Tá bom para vocês? Pô, para 2 garotos, eu falei, cara, tá ótimo. Então lá, a gente passa no RH? Não, passa no RH. Pronto, fechamos. O Richard saiu de lá nervoso. Porra, Pedrão, caraca, tá maluco? A gente tá aqui, cara, realizando um sonho. Eu falei, deixa que eu fico à frente disso, bicho. E eu e ele, a gente dava muito certo. Tanto que eu vou pro video show. Sim. E depois ele vem porque os caras não queriam, porque eu tinha já um temperamento, né, mais contestador. E o Cacá Silveira, quando eu vou pro video show no projeto do Diário, porra, eu sempre ali, vamos trazer o Richard. Aí um dia o Richard, não o Richard, fala assim para mim, Pedro, o Cacá não quer trazer o Richard porque ele falou na minha frente. Não, eu não quero, já chega já um Pedro, não quero 2 aqui dentro. Aí eu falei, é isso, cara, eu já saí dali, bom. E aí, Cacá, posso falar contigo rapidinho? Eu falei, tá precisando de gente para cobrir férias. Queria te sugerir o Richard, mas deixa eu te falar uma coisa. Antes do não. Ele é o oposto, em temperamento, ele é o meu oposto. Ele nunca vai reclamar de nada. Ele vai ser aquele cara, ele vai ser o primeiro a chegar aqui, o último a sair. Ele vai se enfiar aqui dentro. É o roteirista que você pediu a Deus. Aí ele olhou assim para mim. Então chama ele aí. Eu falei, beleza. Foi lá, cara. Mas esse programa, meu irmão, eu adoro contar também, invadir teu espaço de falar, porque imagina, é assim, pô, eu comecei assim, tu começou desse teu jeito. As são muito interessantes. Como é que foi o teu período na Manchete, cara? Que foi a Manchete foi um projeto maravilhoso, tem gente que nem, a nova geração nem tem ideia do que foi a Manchete. A Manchete foi a primeira emissora assim, que conseguiu encarar um pouco mais a Globo com uma proposta diferente do que a Globo. Porque a Globo sempre foi líder, sempre foi muito popular, sempre foi, né, a referência. E a Manchete veio com uma proposta de ser uma emissora tipo classe AAA. Era elitizada. Tanto que eu fiz programas lá de música clássica com Arthur Moreira Lima, com música popular com César Camargo Mariano, o programa chamava Um Toque de Classe. Tinha o Bar Academia. Então era uma proposta mais elitizada
para poder ser uma opção para a Um TV Globo. contraponto quase, né? Contraponto. E aí resolveram investir em dramaturgia, que foi o grande acerto, quando o Jaime foi para lá e fizeram o Pantanal. Então a Manchete tinha uma coisa muito positiva, que era a Manchete era um time só. Entendeu? Independente de ser uma emissora que estava se estruturando e estava conseguindo seu espaço, era um time só. Todo mundo tinha a camisa da Manchete. Porque a Manchete teve uns anos que a Manchete fazia o carnaval sozinha. Então, a simpatia. Paulo Stein, né? É uma galera enorme. Mas a Manchete conseguiu angariar a simpatia do povo, que via o esforço da Manchete para trazer o carnaval para o povo ver em casa. Então tinha uma ligação afetiva com a audiência, muito interessante a Manchete. Eu fiz um programa lá também que marcou época, que foi o Milkshake. Sim. Que era um programa revolucionário. Com Angélica. Com Angélica. Foi estreia da Angélica? Não, a Angélica estreou no Clube da Criança, Isso. comigo, né? Ela já tinha estreado antes em outro programa. Mas, enfim, era uma emissora que tinha uma opção interessante. Aí o Caetano foi dar uma entrevista na Isto É, falou do Milkshake. Então, isso sempre levava a audiência a ter uma simpatia muito grande pela Manchete. E aí, por problemas outros que a gente não dominava, né, de administração, de gestão, de que for, a Manchete foi tendo problemas, né, financeiros e tal. E acabou numa insolvência lá que foi muito triste para todo mundo, porque era realmente, Pedro, um time. A gente vibrava com o sucesso alheio, entendeu? Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Um programa que fazia sucesso, todo mundo. O Jaime fazia o Pantanal, na mesma época que eu fazia o Milkshake. Olha que legal. E o Jaime era o diretor artístico da emissora. Sim. E eu não conseguia falar com o Jaime, porque o Jaime vivia lá no Pantanal, não tinha Sim. celular, não tinha internet, não tinha nada. Então eu tinha uma autonomia dentro do programa que era uma loucura, entendeu? A gente fazia o programa com autonomia completa e total. Cara, que época maravilhosa, né? Cara? Isso era um ganho que eu nunca mais tive. Sim. Em termos sim. de profissionais, Sim. eu nunca mais tive para frente da minha carreira. Então ali tinha essa coisa de todo mundo estar junto, todo mundo estar de mão dada, ninguém largava a mão de ninguém na Manchete. Cara, isso é muito legal. Como é que você, assim, vamos lá, assim, aí teve a questão você falou, você até usou uma palavra bacana, insolvência, mas assim, a gente sabe que faliu o negócio ali, né? Desandou. Como é que você vê isso? Foi assim, de fora, a visão que era passada para todo mundo, não era uma visão, era que eram assim, projetos assim, que tinham orçamentos muito grandes e que não se pagavam. Foi por aí, principalmente as novelas, sim, Amazônia, né? Sim, acho que sim, porque logo em seguida do Pantanal, quer dizer, a minha visão depois que passou esse furacão todo, que a gente tem talvez uma clareza maior para entender o que aconteceu, depois daquele sucesso estrondoso do Pantanal, eu acho que a Manchete tinha que contratar um grande roteirista e fazer uma novela menor, mais boa de história, né? Mais estúdio, se tivesse verba para uma cidade cenográfica menorzinha, mas que trouxesse uma outra visão. Não, eles fizeram uma novela chamada Ana Raiz é Trovão, que não teve uma novela de 6 meses que não teve um take gravado em estúdio. É foda. Uma novela itinerante, andando com a equipe. Olha o gasto disso, olha a fortuna. Depois de entrar no projeto da Amazônia, isso. Foi outra coisa megalomaníaca. Isso. E aí, cara, aí acho que a coisa foi desandando. Né? Precisava ter alguém que falasse assim, não, peraí, vamos agora entrar por um outro caminho aqui para ver se a gente sustenta essa audiência com uma boa história, com um puta do nome, né? Será um Agnaldo Silva, um Valcir Carrasco, um Manuel Carlos, alguém que fosse uma grife para poder fazer uma novela menor, mas com uma história boa. Tipo o Corpo Santo. Não era Corpo Santo, que era uma produção menor? Sim, foi mas acho que Corpo Santo veio antes do Pantanal. Exatamente, foi antes. Eu acho que ali naquele momento era o momento de baixar um pouquinho a bola. Né? O jogo estava ganho ali. Entendeu? Então era hora de furar a bola e ficar com a bola. E essas decisões partiam do Adolfo Bloch, o seu Adolfo. Partia dele? Acho que não muito, cara. Ele tinha um sobrinho dele, o Pedro Jacques Capella, que era o Jaquito. Tinha o Expedito Grossi, que era o de programação. Tinha o Jaime. Então tinha um comitê ali que, no meu entender, na euforia... Bancou. Na euforia do sucesso, entendeu? Não condeno ninguém pelo erro, mas assim, na euforia do sucesso, faltou uma clarividência maior ali da situação para poder enxergar melhor o que poderia acontecer no futuro da Manchete. E foi uma pena, cara, que a Manchete formou muita gente, muito craque,
A Manchete foi realmente uma TV dos sonhos para a Sim. gente trabalhar. Pô, não, eu tenho certeza. Só para fechar, a gente escutava muitas histórias curiosas sobre o Adolfo Bloch, o seu Adolfo. Ah, tem. Você tem alguma assim, legal, engraçada? Tenho duas. Porra, se der para contar, vamos nessa. Vou contar porque são histórias de domínio público já. Aham. Pode ser que tenha uma versão diferente da minha, porque Sempre- todo mundo... é lógico, sempre tem. Mas uma é que o senhor Adolfo tinha um elevador privativo dele. Então, quando ele chegava, ele entrava no elevador dele, o seu Pinto, que era o ascensorista que passou 40 anos ouvindo a mesma piada, né? Ô, seu Pinto, sobe! Seu Pinto, desce! Final do mês, né? Seu Pinto está duro! Seu Pinto, o ascensorista, passou a vida ouvindo piadas ridículas de quinta série. Então, tinha aquele elevador para o seu Adolfo. Só que o raciocínio da Manchete pré-TV era um raciocínio editorial impresso. Sim, Era revista. Revista. Então era um raciocínio semanal. Revista Manchete. E outras e tal, Fada Amiga, Ah, Fatos e Fotos. verdade. Então tinha era um raciocínio semanal, impresso. De repente veio uma emissora com jornal diário, com programas, né, com aquela adrenalina de TV. Um belo dia entra um garoto editor no elevador do seu Adolfo, que era usado, enquanto ele não estava na emissora, o elevador era usado pelos funcionários. O garoto entrou correndo comendo um sanduíche, nisso entra seu Adolfo. O seu Adolfo chegou, aí o cara volta, seu Pinto volta, para pegar seu Adolfo com um garoto comendo dentro do elevador. Sensacional. Aí, meu amigo, entra seu Adolfo, meu filho, não pode comer dentro do elevador. Eu sei, seu Adolfo, mas é que o jornal vai pro ar agora, eu estou descendo, não tive tempo de comer, tive que pegar um sanduíche rápido para acabar de editar a matéria, para jogar no ar, para poder a emissora não ficar fora. Eu sei, filho, mas não pode comer dentro do elevador. Filho. Desculpa, seu Adolfo, não pode comer no elevador. Seu Adolfo, desculpa, mas eu comprei o sanduíche com o meu dinheiro. Isso é meu elevador, eu comprei com o meu. Galera, o seu Adolfo era o Roberto Marinho da Manchete. Era o dono. Que aos quase 80 anos resolveu investir numa emissora de TV. Cara, que loucura. Maravilhoso. O elevador eu comprei com o meu. Maravilhoso. E a outra? A outra é a mesma coisa. O cara montando cenário no Teatro Adolfo Bloch, montando cenário, um calor desgraçado. Seu Adolfo com uma comitiva de visitantes, do Japão, se eu não me engano. E o cara montando cenário em cima da escada, pingando de suor, sem camisa. Aí seu Adolfo quis fazer um número, passou pelo rapaz e falou assim, meu filho, bota a camisa, porque senão eu vou te demitir. Não pode trabalhar sem camisa aqui. Tá bom, seu Adolfo, tá bom. Aí ele passou de novo e o cara tava sem camisa. Pode ir pro RH, tá demitido, fazendo um número para a comitiva que tava com ele. Aí vai lá o cara cabisbaixo no RH, chega lá para conversar com o cara do RH. Pô, o seu Adolfo passou lá, eu tava no maior calor, passando mal, trabalhando, pregando no cenário, e ele me demitiu porque eu tava sem camisa. Releva isso. O seu Adolfo não tava com comitiva, não tava? Tava, então, ele tava fazendo um número pessoal. Bota a sua camisa, volta e continua a trabalhar. Graças a Deus, obrigado. Voltou o cara, ele botou a camisa? Não botou a camisa porque estava muito calor. O seu Adolfo volta com outra comitiva. Olha, o cara fala assim, meu filho, vai botar essa camisa porque eu acabei de demitir um há 15 minutos que estava sem camisa. Era o mesmo cara. Sensacional. Eu tenho uma maravilhosa, bicho, que quem me contou foi o Ronaldo Rosas. Ronaldo Rosas apresentava o Jornal da Manchete junto com a... Mas ele foi apresentador do Jornal da Manchete, se não me engano, junto com a Leila Richa. Sim. Porque ele era o cara que fazia as locuções, ele de Seu Rabelo, dos vídeos que eu fazia lá do Senai. Era ele de Seu Rabelo e Jacira Lucas. E o Ronaldo, muito sacana, um dia ele me contou uma história maravilhosa. Essa história já rodou. Mas, e ele conta de um jeito legal, e foi com ele, né? Ele apresentando o jornal. Muito piadista, Ronaldo. Exatamente. Também, né? Tanto que quando a gente chegava assim, tinha o cara na época lá do Senai, ô Ronaldo, eu estava atrás de você, ele virava e falava assim, bem que eu senti alguma coisa mole atrás de mim. Muito quinta série. Muito ele. Cara, e ele contando pra gente, isso ele contou, estava numa roda, olha que história maneira. Ele foi chamado pelo seu Adolfo Bloch, na sala dele, quando acabou o jornal. Aí chamou, ele tá te esperando, ele não sabia, estava até tenso. Aí, meu filho, chamou de meu filho, né? Meu filho, é o seguinte, eu preciso que você precisa controlar seus palavrões quando acaba o jornal. Quando acaba o jornal, desce aqueles créditos, né? Normal, Jornal Nacional, e não tem mais áudio. E
Ele falou assim, porque tem um surdo-mudo que fez uma leitura labial sua e entrou em contato com a emissora, mandou uma carta, né? Porque era época de carta, né? Reclamando do seu palavreado. Então, por favor, não faça mais isso, tá, meu filho? E tal. Foi de boa, foi de boa. Porque, poxa, a gente, né, a nossa audiência, não sei nem o que o surdo-mudo já tá, mas, enfim, foi isso, foi essa parada. E o Ronaldo conta que no jornal, no dia seguinte, no jornal, quando acaba o jornal, ele tá assim, eu acho que era Leila Richa, ele tá assim, ele olha de rabo de olho assim para a câmera e começa a falar sem emitir áudio, só, né, com o movimento na boca, né? E começa a falar, ô mudinho, filho da puta, vai tomar no seu cu, seu merda, não enche meu saco, caralho, vai se fuder. E ali, rindo, e rindo, e rindo. Cara, sensacional, ele contando. Sensacional. Mudinho colado na poltrona, né? É isso. Zambelli, vamos lá. TV Globo, meu amigo. Como é que você foi parar na Globo? Me conta aí, que já é uma mudança, né? Para qualquer um, né? Esses projetos da Manchete, eu comecei com a Angélica. Eu comecei a trabalhar com a Angélica, tinha 14 anos, cara. Trabalhei 11 anos com ela. Ela tinha 14 e assumiu o lugar da Xuxa, e depois da Lucinha Lins e o Cláudio Tovac tinha um programa, a Angélica assumiu a programação infantil da Manchete. E aí criamos uma amizade e tal, ela foi chamada para o SBT. Ela e a Manchete entrando em falência. Eu falei, vamos embora. Fui para São Paulo, fizemos 3 anos de SBT, fiz o Clube da Criança junto com a Angélica. E, num determinado momento, a Globo chamou a Angélica. E a Angélica, não que impôs, mas sugeriu que eu fosse chamado também. A Globo aceitou e eu fui para a Globo através da Angélica, para trabalhar com a Angélica. A Angélica caiu no núcleo do Boninho. O Boninho tinha lá suas preferências, acabei não trabalhando com a Angélica inicialmente. Acabei fazendo outra coisa, fui parar no núcleo do Legei, comecei a fazer Amigos, Gestão Brasil, fui fazer variedades e show. A minha entrada na Globo eu devo à Angélica, foi ela que me levou para a Globo. Lá dentro tivemos caminhos diferentes, depois nos juntamos, depois nos separamos de novo. Você fez Caça-Talentos com ela, não fez? Não, Caça-Talentos não, eu fiz Bambu Luar. Bambu Luar, isso. Bambu Luar, e depois Angel Mix. Foram esses 2 programas que a gente fez juntos, na Globo. E aí, como é que óbvio que você essa pergunta não é para falar mal, mas como é que é profissionalmente, Angélica? Como é que, assim, e como é que você vê a carreira dela, que depois, num dado momento ela sai da Globo e está hoje lá, acho que tem um canal de YouTube. E ela está muito bem, né, cara? Ela está muito bem, porque a Angélica hoje, a Angélica é quase uma irmã, né? Porque a gente ficou, né? Ficou uma amizade profissional e fraternal, né? Sempre os eventos de aniversário, a gente sempre chama, a gente está sempre conversando, WhatsApp e tal. E ela profissionalmente, a Angélica, ela declarou isso numa entrevista recentemente. A Angélica é um bicho de televisão, cara. O povo brasileiro, o Brasil, o país inteiro acompanhou essa menina dos 14 até os 50 que ela tem hoje, 51 que ela vai fazer agora em novembro. Então, cara, ela tem uma empatia com o público brasileiro que, né, desde pequenininha acompanha ela, então sabe de todos os processos que ela passou, sabe de todos os relacionamentos que ela teve, quando foi que ela perdeu a virgindade, quando a pressão em cima da virgindade, enfim, ela teve todos os olhares o tempo inteiro da vida dela toda em cima dela, sempre foi uma figura pública. E você lidar com isso, não são muitos que têm esse olhar tão profundo sobre a vida da pessoa, que acaba misturando a vida pessoal com a vida pública. Então você tem que lidar muito bem. E sempre achei que a Angélica se deu muito bem com essa questão de a vida fora da TV. Né? Ela sempre foi, no início, uma menina muito correta, a família sempre dando uma estrutura para ela. Passou muito perrengue também, porque eles sofreram um assalto na casa, o pai foi baleado. Então tem um outro lado nessa história que compõe a personalidade dela e o caráter dela, que fazem dela uma ótima pessoa. Acho a Angélica maravilhosa, cara. Vou fazer uma pergunta diferente, então, para você, né? E uma profissional, cara, como poucas. A Angélica faz ao vivo, atua, ela apresenta, ela é multiartista, Angélica. Deixa canta, não tão bem, mas canta. Eu ouvi, assim, não, beleza. Deixa eu até reformular a minha pergunta, porque eu gosto muito de conversar sobre mercado, né? Esse nosso mercado que mudou muito, vem mudando, né?
Mudou demais, né? Assim, e as mudanças foram muito rápidas. Mas falando de mercado e falando de Angélica, né? O mercado de apresentadora, né, é um mercado que favorece apresentadoras com maturidade. E aí você pode falar de Hebe, Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, própria Eliana. E a Angélica, ela está numa fase da vida dela que quando a gente vê, assim, ela, assim, além dela estar linda, mas ela está com uma maturidade que traz, você vê que ela está ela cresceu, postura, ela está muito bem. Tá. Por que esse mercado não absorve a Angélica, esse mercado de televisão? O que está faltando? Eu acho que talvez o último projeto dela tenha sido Estrelas. Falta um projeto para ela, porque ela não é... Assim, ela está no primeiro time. Ela está fácil no primeiro time de apresentadoras. Bem, tem a Ana Maria Braga, que está aí e tudo mais, a própria Patrícia Poeta. Falta projeto. Por que você acha que ela não está na TV? Cara, para pensar o tempo que essa mulher ficou exposta na TV. A quantidade de trabalho que ela já fez. A vida inteira com a luz na cara, com as câmeras. É muito tempo, cara. Chega uma hora que eu acho que pode bater um certo... Deixa eu dar um tempo, dar uma respirada, né? Ela casou com o Luciano, ela teve 3 filhos, quer dizer, a vida dela tomou um outro rumo nesse sentido. Não que isso interrompa o processo dela como apresentadora, como eu disse, e ela disse, ela é um bicho de televisão. Mas ela não parou. Não. Ela não parou. Não. Ela não precisou da TV aberta inicialmente. Né? Ela estreou ontem, não sei quando é que vai ao ar aqui, mas... Estreou ontem no Fantástico um programa, né? Um quadro que ela fez 50 e tantos, eu acho, que era o projeto inicial, que ela encontrava mulheres com a Paula Oliveira, Ivete Sangalo, Preta Gil, Carolina Dickmann, e debatia. Cinquentinha. Tudo e agora ela fez um com homens. Ontem tinha o Ney Matogrosso, Paulo Vieira, Xamã. Então ela está agora numa questão muito mais de autoconhecimento e tentando... com outras pessoas, distribuir um pouco essa experiência que ela teve. Sim. E que ela ainda precisa, né, como ser humano. Então, eu acho que isso deu um estofo para ela muito interessante, que talvez ela não sinta nem a necessidade mais de Pode assim ser. como a Xuxa. Sim. Assim como a Xuxa, Sim. entendeu? Já tem um lugar delas ali. Sim. Né? Ela tem um canal no YouTube também, se não me engano, chamado Mina, que trata de questões femininas, entendeu? Exato. Então, ela não parou. Sim. E como a gente constatou aqui, que o mercado mudou visceralmente, esses projetos fora da TV aberta são plenos para ela, entendeu? Dão uma segurança, uma tranquilidade para poder desenvolver o trabalho dela. Talvez ela não precise mais da TV aberta, isso que eu quero dizer. Entendeu? Ah, legal. Não, vamos falar desse novo mercado, mas vamos lá. Aí você ficou na Globo, quantos anos você ficou na Globo? 24. 24 anos. Você dirigiu muita coisa, inicialmente linha de show, né? Sim. E depois novela. Foi. E como é que foi essa transição, que não é uma coisa tão simples, né? Quem está na linha de show, migrar para novela. A Globo sempre estabeleceu essa separação, né? Até por núcleo, né? Núcleos de variedade, shows e jornalismo era outro núcleo, dramaturgia era outro núcleo. Mas quando eu trabalhei com a Xuxa, trabalhei com a Angélica, fiz programas infantis, fiz muito show, muito ao vivo, e chegou numa hora, fiz muito programa de dono, fiz Faustão, e o programa de dono, que eu chamo de programa de dono, o Faustão é um programa de dono, o programa do Luciano é um programa de dono, o programa da Xuxa é um programa de dono. Então, o programa de dono é um programa de mesa, que você Boa expressão pauta. Essa, em programa de dono. É um programa que você pauta e depois, se o dono que está lá apresentando fala, olha só, olha, dona Florinda, está lá na plateia, bonita roupa, o câmera tem que ir lá mostrar. Entendeu? É uma coisa muito do improviso, do que está acontecendo ali na hora. Então, você tem que estar atento para isso. É um programa de pauta, de quadros. Chegou uma hora que eu estava um pouco, não vou dizer saturado, mas eu estava querendo me propor novos desafios dentro da minha profissão de diretor. E aí, o núcleo do programa da Xuxa pertencia ao Jorge. Antigamente, a Globo era dividida por núcleos, né? Ainda é, mas mudou o nome. E o núcleo da Xuxa era com o Jorge. O Jorge Fernando estava fazendo Alma Gêmea, que está reprisando agora, foi um sucesso
estrondoso Exato. das 6. Isso. E o Jorge não tinha muito tempo para cuidar da Xuxa e eu cuidava do programa da Xuxa integralmente. E aí, aproveitando essa proximidade com o Jorge, eu ventilei com ele a possibilidade dele, ele já tinha uma outra novela engatilhada, de fazer parte da equipe de direção da próxima novela dele. Ele falou, Como ele reagiu? Ele ficou surpreso positivamente. Falou, pô, que bom e tal, deu uma força. Ai, que legal. Ele falou, mas eu não posso sozinho, não tenho poder suficiente de arrancar você de um núcleo e trazer para a novela. Você vai ter que costurar isso dentro da TV Globo. E aí eu fui buscar isso, conversar com o Ari Nogueira. Ari Nogueira. O Ari Nogueira, fui conversar com ele, ele foi um pouco reticente, falou, mas você é tão bem sucedido na linha de show. Eu falei, eu sei, Ari, mas eu queria me desafiar, o Jorge está acenando com uma possibilidade interessante e tal. Foi uma quedinha de braço, mas acabei convencendo. E aí, cara, quando eu entrei no mundo da dramaturgia, cara, eu senti que a minha profissão de diretor alcançou uma plenitude. Entendeu, Pedro? Super entendi. Eu busquei isso e não consegui. Eu tinha que falar da luz, eu tinha que saber da roupa do personagem, eu tinha que entender a história, eu tinha que posicionar a câmera, eu tinha que marcar o trilho, eu tinha que ver o tom do ator, eu tinha que... Tudo, se a maquiagem estava excessiva, se não estava, o que vai precisar. Porque quando você está fazendo novela, cara, no set de gravação, muitas decisões são tomadas antes para a cena acontecer. Sim. Mas na hora de gravar, é uma decisão que você tem que tomar a cada 37 segundos. Alguém te pergunta uma coisa para você resolver. E essa movimentação de diretor nesse sentido me fascinou muito. Eu sabia que tinha um pouco isso, mas quando eu me deparei na prática, eu falei, porra, agora eu estou pleno como diretor. E aí eu emendei uma novela atrás da outra. Sensacional. Fiz 12 novelas na Globo. Eu tentei esse movimento lá, inclusive com o Ari. Aí ele falou assim para mim, quem que você conhece de diretores? Aí eu fiquei parado assim, mas... porque ele falou assim, eu nem sei que novelas que estão aí agora. Quem que você conhece? Eu fiquei assim, eu falei, Ari, conheço você, conheço o seu filho, que na época ainda era assistente, depois ele se tornou o Léo, se tornou diretor. Mas eu estou vindo aqui para isso, já fiz video show, já dirigi programas fora da Globo também, o Pânico e tal, TV Fama. Aí ele, mas... Aí ele deu uma enrolada que eu saí de lá, eu falei, bom, beleza, foi uma tentativa, deixa eu seguir minha vida. Mas eu tinha o respaldo do Jorge. Isso é maravilhoso. Jorge Fernando bancou. Jorge Fernando era um cara maravilhoso, né? É um gênio, né, cara? É uma grife. Ele deu uma entrevista uma vez, eu nunca esqueci isso, que ele falava o seguinte, não me lembro exatamente em que período, mas ele já era consagrado. E ele, nessa entrevista, perguntaram para ele sobre a questão de temperamento, dos gritos, que era uma coisa muito comum, né? Essa coisa do grito, do diretor, do grito, do esporro. Sim. Né? Antigamente era muito comum, né? Havia uma escola para se formar diretor nesse perfil, né? E depois, felizmente, mudou. E ele, nessa entrevista, ele falou o seguinte, falou, pois quando veio o sucesso, que foi até na época dele com o Guel, que ele tinha uma parceria com o Guel Arraes de novela, né? Fantástica. Né? Ele falou assim, veio o sucesso, é um sucesso que ele vem, e junto com o sucesso vem uma responsabilidade por conta disso, de você ter que decidir o tempo todo. Mas essa mistura, ele falou assim, eu virei um monstro. E eu demorei a me dar conta disso. Mas eu virei um monstro. Porque eu gritava, tudo que saía. Porque é isso, você se sente poderoso o suficiente. Por que você está gritando? Porque eu posso. Né? Me impressionou muito assim, a maneira como ele abordou, sabe, essa questão. É a abordagem mais... E assumindo. Exatamente. E assumindo, eu virei um monstro. É a abordagem mais perfeita. E demorou um tempo para eu entender que eu tinha me tornado um monstro. Né? Porque era muito esporro, a gente viu, né? Paulo Biratã e tudo mais, a gente viu, era muito, o próprio Avancini, né? Aí depois tinha o Luiz Fernando Carvalho, que já tinha um perfil assim meio... que saía andando, ninguém podia chegar perto dele, enfim. E que essas coisas todas, né, o tempo foi... o processo era assim, e depois foi se descobrindo que não precisava ser assim. É isso. Esse que foi a saída, graças a Deus. Você teve esse momento assim de falar, pô, preciso segurar a onda, porque é muita tensão, é muita pressão, é muita cobrança. Com certeza. A gente tem sempre uma hora que a gente tem que respirar fundo, contar até 10. Tem algumas horas que a gente sai um pouco da curva, né, do sério,
Mas nada com ofensa, É. nada. É uma questão disso. É a pressão que você tem 35 cenas para fazer no estúdio. E aí você tem que fazer uma cena que precisa de um óculos. Aí o óculos não está na cena. A cena é o óculos. Aí o óculos não está na cena. Aí você fala, bom, e agora? Que cena eu faço se a cena é o óculos? Às vezes é uma bobagem. Aí cara. você enlouquece, né? Aí a Porque gente você já tem enlouquece. uma parada acumulada, é isso aí. Aí... Mas não tiro a razão. É. Mas o processo era esse. E era hoje, enlouquecedor mesmo. E hoje em dia é muito mais difícil esquecerem um óculos Sim. para tal cena. E esse tipo de comportamento hoje em dia? É uma coisa que a gente sabe que tem o compliance, tem uma série de coisas que não havia antigamente. Você vê essa mudança assim? Como é que você vê essa mudança por parte do comportamento? Hoje em dia é comum você ter porque é difícil não ter um momento que você aumenta a voz, que você não dá uma Mas cobrança. a gente tem que se policiar permanentemente. Permanentemente. Eu sou de uma geração intermediária. Nós somos Sim. de uma geração intermediária entre os ditadores e a coisa que suavizou depois. E às vezes eu me pego falando alguma coisa Sim. que pode ser indevida. Eu fiz uma série em São Paulo, Os Parças, em 2022, 2 anos atrás. Márcio Smelling Não, Márcio não. Era Tom Cavalcante, Bruno De Luca. Ah, não, meu Deus. Como é que era o nome daquele projeto do Márcio Smelling com o. Cara de Pau. Não, esse foi Márcio Trigo. Isso. Não, esse foi uma série agora recente. Leandro Hassum. Que tá no Globoplay. Uhum. E aí, teve um determinado momento ali, tinha uma menina foquista que era descendente de japonesa, e ela era bem japonesa, assim, nas feições. E ela era foquista. E aí, num determinado momento, ela olhou para mim e falou assim, Zambelli, vazou ali uma... Tem certeza, Gabi, que vazou? Vamos dar uma revisada, então. Aí, revisamos, e realmente tinha vazado uma coisa indevida na cena, que eu não me lembro qual era. E aí eu fui brincar com ela, porque eu sempre gostei da leveza no set, isso eu sempre primei por isso. E aí eu fui brincar com ela. Caramba, hein, Gabi, você tem o olho apertadinho, mas você enxerga tudo, hein? Uhum. A produtora me puxou no canto e falou, não fala isso. Ela pode se ofender se você falar que ela tem o olho puxadinho. Olha só. Falei, mas foi um elogio. Sabe quando você sai com a sensação que você está elogiando a pessoa? E não era. Exato. Não foi grave. Como é que você recebeu isso? Você recebeu numa boa? Porque tem uma galera que recebe numa boa, né? Sim, que bom. Sim, tem uma galera que fala, mimimi e tal. Eu também... Não, tem que... Essas questões... Tem que mudar a postura. É isso aí. Tem que mudar a postura. Não dá a mais. compreensão, até a piada, né? Não dá mais. Até as Porque brincadeiras. As brincadeiras que eram feitas, né, Zambelli? Mudou, né? Mudou muito. Você pega os programas de humor, Cacete e Planeta, hoje em dia metade não ia ao ar. E brincadeiras nos bastidores também. Também. Essa foi uma brincadeira boba, inocente, mas poderia ferir alguma... Que se fosse 20 anos antes, ninguém chegaria para falar com você, então provavelmente ela nem se sentiria ofendida. E ela, na hora, não se não sentiu, acusou. é óbvio. Ela não acusou, ela deu um risinho assim, óbvio. Com quem entendeu a brincadeira. Né? Ela tem o olhinho puxado, mas ela enxerga tudo, cara. Né? Mas o olhinho puxado pode ser alguma coisa depreciativa naquele momento. Né? Você tem que tomar cuidado. Você não sabe como é que aquela pessoa vai receber esse tipo. Então, isso são aprendizados, cara, que a gente Com vai certeza. tendo. Nesse teu período de novela, né? Pô, você trabalhou com grandes atores, grandes atrizes. Eu gosto de perguntar isso assim, quem que você de repente pensa e fala assim, pô, foi especial trabalhar com esse cara pelo profissionalismo, pela dedicação, pela maneira com que ele... Cara, são muitos. São muitos. São muitos, porque eu trabalhei com muitos dos ícones da TV você elogiar, assim, que te tocaram. Cara, eu posso fazer uma relação aqui de alguns que rapidamente, são... assim. Cláudia Raia, Flávia Alessandra, Elizabeth Savala, Murilo Benício... Edson Celulares, são pessoas que você trabalha com um prazer. Porque juntavam a competência a uma postura legal. Sim. Né? Porque isso é importante, né? Parceiro, se fosse a tal cena do óculos, qualquer um desses falaria, não, peraí, eu tenho um óculos aqui, vamos resolver aqui. São parceiros da produção, parceiros. Cristiano Torlone.
Cara, Cristiano Tornone tem uma cena que eu fui fazer com a Cris, que era no final do dia, a última cena do dia, o horário está acabando, a luz está caindo, e ela tinha uma cena com o Marco Rica na externa, tinha que liberar ela, ou seja, todas as pressões Sim. possíveis, e ela ciente disso. Sim. Aí ela chegou no set, a gente foi ensaiar, aí ela olhou para mim e falou assim, Zambelli, sabe o que eu pensei nessa cena? Aí eu olhei para ela assim, hã? E ela entendeu. Aí ela falou assim... Não, deixa quieto. Desculpa, Vamos eu nessa. já entendi, vamos gravar. Entendeu? Então esse tipo de postura, né, de não querer que prevaleça sempre a sua ideia... Sim. Não, isso é muito legal quando Cara, você encontra. Mas com certeza você encontrou umas figuras difíceis de lidar. Sim, mas não assim, não a ponto de ser um problema pessoal. Não, Entendeu? não. Sempre sem ir pro lado pessoal. Mas, enfim, artistas que você tinha que ter um jogo de cintura maior, porque você está Sim. falando agora essa lista que você deu, eram de pessoas que, pelo que eu entendi, eram pessoas assim que parceiras, a coisa fluía, né? Sim, sim. Mas nem sempre, não tem como ser, né? Não. Sempre tem umas. E se são exceções, que bom, né? Porque quer dizer que foram poucas. Foram poucas. Mas assim. Você lembra de alguma saia justa, alguma dificuldade? Lembro. Sem citar nomes. Sim. Mas era uma novela que tinha a Cláudia Raia. Ela estava fazendo essa novela. E tinha um ator que hoje, quando encontra comigo, faz assim. Tá. Tomou muito esporro, no bom sentido. É um amor de pessoa, um ótimo ator. Ele está meio fora do ar agora, mas é uma pessoa adorável. E a gente tinha uma externa no Arpoador. Externa no Arpoador, nas Pedras. Era uma editorial de moda. Enfim, não era simples. E aí o cara não chega. Aí liga, o cara não chega. Aí liga, o cara não chega, liga, e tudo pronto. As atrizes, que são mais complexas, né, na preparação, caracterizar, maquiagem, cabelo... Ele não era protagonista. Não, mas já era um personagem cara importante. Ele não chegava. Aí, em determinada hora, falou, ligamos pro cara, ele não dormiu direito, não sei o quê, acordou, meio sobressaltado, esqueceu, mas ele tá vindo. A gente tá gravando no Arpoador. O cara morava no início da Barra. Ele chegou em 10 minutos de moto. Aí ele chegou, veio falar comigo. Eu falei, cara, primeiro, você está arriscando a sua vida, porque você veio de 10 minutos da Barra até o Arpoador de moto. Você podia ter sofrido um acidente. E a equipe está toda aqui te esperando, cara. Você acha isso legal? Aí, uma primeira ocasião. A segunda ocasião, também atrasou por algum motivo e tal, não chegava. Na terceira, a gente tinha um casamento, cara. A gente tinha um casamento lá no Lulier, naquela capelinha do Lulier, o elenco todo, um evento, uma complicação, e o cara não chega. Aí já e aí reincidente. eu aqui com a Cláudia Raia já fumegando, né, conversando com ela, e aí chega o cara. Mesma coisa, com a moto, ofegante, chegando. Falei, cara, de novo, né? Faz o seguinte... Eu não vou mais falar com você. Sabe com quem? Fala aqui com a Cláudia Raia. Ela vai resolver aqui a situação para mim, tá bom? Cláudia, conversa com ele. Ele tem atrasado muito. Saí de cena, meu irmão. Quando eu olho de longe, a Cláudia tá... Descendo a lenha. Descendo a lenha nele. Ele assim... Nunca Porque mais, ela era cara. maior que ele, em termos de peso. Ela já era a Cláudia Já Raia. era a Cláudia Raia. Há muito tempo. Então ela já tinha um era peso estrela que ele não tinha. Que ele não tinha. Sim. Que ele não tinha. Então ela deu-lhe uma enquadrada bonita, Desceu a né? lenha, enquadrou. Porra. E aí eu afastei, porque eu falei, não vou mais. E não foi me combinado, expor. tu fez isso Não, na hora e ela, beleza. nem Deixa... ela ficou olhando assim pra mim e falei, por favor, Cláudia. Cara, que bacana isso aí. Mas já teve alguém que te tirou muito do sério? Teve. Sem citar nomes? Teve. Teve um ator que nem é um grande ator, sempre foi um cara meio à margem. Coadjuvante. Assim. E era uma cena de um noivado numa vila, na cidade cenográfica, mas era um noivado numa vila que montaram uma mesa gigante na ruazinha da vila, com todo o elenco, e a cena rolava. Era um noivado dos protagonistas. E esse ator, ele tinha um determinado momento da cena que ele chegava assim na beira da mesa, na cabeceira da mesa, e falava assim, gente, um minutinho da atenção de vocês, por favor. Eu queria... Ai, desculpa, gente, esqueci. Posso de novo? Falei, vamos embora, vamos mais uma, por favor, vamos rapidinho.
Gravando. Gente, um minutinho. Eu queria a atenção de vocês aqui. Eu precisava falar uma coisa muito importante sobre esse noivado. Esqueci. O elenco inteiro. Caraca. Não tinha nem estúdio nesse dia, porque não tinha como montar o estúdio, porque o elenco estava todo na externa. Cara, isso aconteceu umas 5 ou 6 vezes, eu pacientemente aguentando. Na última, eu falei, gente, um cafezinho de 20 minutos para a gente voltar daqui a pouco, tá? Nas mesmas posições, tudo certinho. E fui no camarim conversar com ele. Aí, meu irmão, eu não aguentei. É lógico. Aí eu desci o sarrafo também. Lógico. Mas ele não estava no melhor estado dele, digamos assim. Sim. Estava levemente alterado com alguma coisa que eu não sabia. A gente tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com isso. E aí, esse realmente... Nunca mais cruzei com ele, graças a Deus também. Mas ele causou isso, porque ficou constrangedor para ele. Óbvio. Entendeu? Óbvio. Na frente do elenco inteiro aquilo acontecendo. Então, foi uma situação desagradável. Tira uma curiosidade, isso já foi falado, até alguns atores Esqueci de falar lá atrás de Tony Ramos, né? Do elenco. Glória Pires. Quando eu perguntei, a primeira pessoa sempre que me vem em mente é o Tony Ramos, que é um cara maravilhoso. Mas, vamos lá, alguns artistas já admitiram e falaram sobre isso, isso já foi motivo também de discussão, questão de ponto eletrônico. Você já trabalhou com atores que usavam ponto, que não conseguiam decorar, você soprava. Como é que era isso, trabalhar com ponto numa cena de novela, cara? Sim, isso no ar acaba ficando imperceptível. Sim. Né? Mas eu trabalhei uma vez só. Só uma vez? Só uma vez. Com uma pessoa só? Um ator. Um ator. E ele tem o ponto eletrônico e tem um cara na cabine com o texto e vai soprando para ele. Então não seria nem você? Não, porque não tem como. Não tem como. Não tem como. Não. É uma pessoa contratada, de confiança do ator, que ele já conhece. Isso já era acordado já com todo mundo? Sim. E funcionava bem? Funcionava bem porque o cara é um gênio. O cara é um gênio. Então... Aí ele já tem a mecânica. Mas você viu muita gente com ponto, não? Não. Era raro? Não. Raro. Era raro. Eu não sei nem se Mas falaram, aí, por exemplo, no caso desse ator, ele tinha um personagem com um cabelo um pouco maior, então o cabelo escondia um pouquinho. Não tem como. Imagina vazar um ponto. Não tinha o menor problema. E ele sabe, inclusive, hoje em dia, lidar muito bem com ponta eletrônica. É imperceptível. Porque às vezes o cara fica assim, eu tô contrastando com você, eu tô ouvindo o que o cara tá falando aqui e me desconecto. É óbvio. Mas ele não. Ele tem uma técnica toda dele. Olha só, que funcionava, né? Então, perfeitamente. Se funcionava, tudo certo. E é um gigante, uma sumidade. Uma sumidade. É isso aí. Eu acho, posso estar enganado, que eu escutei essa daí, mas aí foi até numa troca de farpas, acho que do não sei se foi Zé de Abreu com Regina Duarte, eu posso estar enganado, ou com Maria Zilda, ele troca, né? O Zé é danado. Que ele falou, porque usava ponto. Eu não tenho certeza. Eu acho das duas. Que a Regina. A Regina, né? Ponto durante um tempo. Cara, é muito louco. E a Regina, né? Vamos deixar a política de lado, né? É uma das carreiras mais impressionantes, né? Sim. Então imaginar que ela trabalhava com ponto. Eu não sei se eu não tenho. Se foi numa época. Eu nunca né? trabalhei com a Regina. Não sei se foi um período mais final que ela talvez tivesse mais dificuldade de decorar. Não sei. Ou se foi o tempo inteiro, eu acredito que não. Acho que tenha sido uma fase. Uma fase. Entendeu? E que não passou recibo, né? Se você parar para pensar, é dificílimo você trabalhar com ponto. Talvez seja mais difícil trabalhar com ponto do que decorar. Exatamente. Porque você tem que... A pessoa que você está contracenando está falando, a pessoa que vai te dizer o texto aqui, a tua voz, né, do texto, está te falando uma coisa no ouvido, você vai ter que reagir ao que a pessoa está falando e interpretar aquilo que o cara está falando para você. Eu acho complicadíssimo. É um caminho muito louco. É completamente diferente de um apresentador, né? Sim, o apresentador tem até a liberdade de falar, eu não entendi, o que eu... Né? Exatamente. Velho, vamos falar de mercado? Vamos falar de mercado agora, que é um assunto que eu adoro conversar, né? Se bem que as histórias de bastidores, nossa, tem um monte, né, bicho? Quando eu escuto essas histórias e, você... com essa carreira que você tem, assim, eu falei, cara, se eu começar a falar sobre isso, eu vou puxar uma coisa aqui, a gente vai ficar só nessa. Vamos falar de mercado, né?
você porra, tem uma carreira linda, vitoriosa, e que a gente não tem nem, não dá nem pra gente imaginar parar, né? Porque ó, acho que a gente meio que, né, vai até o fim e é isso mesmo. Mas a gente tem as mudanças do mercado, né? Como é que você viu, na tua visão, desde da entrada do streaming, né? A própria Globo passou a ter o Globoplay, e tudo, né? Aí você tem o streaming, aí você tem as redes sociais também chegando, que são outra. Hoje em dia todo mundo fala em produção de conteúdo, né? Conteúdo, tudo é conteúdo audiovisual, né? Como é que você vê isso? Cara, eu vejo de uma forma muito positiva. Você como profissional. Pedro, eu Porque vejo público é outra história, né? não, eu vejo de uma forma positiva, porque antigamente era muito restrito, né? Antigamente era TV Globo, né? Principalmente para nós que somos, né? A gente se considera artista nesse sentido, era TV Globo. Aí depois veio a Record, a SBT fez uma coisinha aqui, outra ali, na questão da dramaturgia, até na questão de variedade também, mas era muito restrito. Agora, cara, agora a coisa rompeu uma barreira. É óbvio que tem muito mais gente para fazer, Nós estamos ficando mais velhos. Mas o patrimônio profissional que a gente tem, que eu tenho, que você tem, isso é impagável, cara. Né? Isso não tem preço. Então, eu acho que isso é um fator preponderante e positivo, porque agora você tem... Eu agora estou trabalhando para o canal UOL. Estou fazendo sketches com a Flávia Alessandro e o Otaviano para o UOL. O que tem de demérito nisso? Que eu não estou mais na TV Globo, que eu não estou mais... Não tem mais isso, entendeu? Essa diluição que houve em termos de mercado, eu achei muito positiva. Porque agora os caminhos são infinitos, cara. Você tem YouTube, você tem os canais, você tem a Claro... Tem canais que estão sendo montados, tem coisas que a gente nem sabe que estão acontecendo, e gente em movimento o tempo inteiro. Então eu vejo com muita esperança e com uma perspectiva muito interessante essa abertura de mercado. E deu essa mexida porque era necessária. Era necessário, porque senão como é que ia ser? Não ia ter gente suficiente para suprir essa demanda do streaming e das redes sociais. E hoje em dia tem gente trabalhando só com o Instagram, cara. Entendeu? Quando é que a gente podia imaginar isso? Né? Na questão do streaming, vou te fazer uma pergunta que é uma coisa que é muito falado e assim, que eu vejo isso, mas eu quero saber de você. Você, no caso do streaming, né? Os streamings trabalham com as produtoras, né? A gente sempre teve produtoras aí no mercado, mesmo na época da TV, fazendo, né? O2 e tudo mais. Sim. Mas era um time... Né? Era reduzido, era seleto, era um grupo seleto de produtoras. Você sente hoje que continua havendo uma panelinha no sentido de determinadas produtoras são as que têm ali esse monopólio de estar fazendo trabalho, seja ele show ou dramaturgia para o streaming ou não? Você vê uma coisa muito aberta. Como é que você vê isso? Cara, se existe algum tipo de panelinha, digamos assim, dentro das produtoras, é uma panela que tem que caber muita gente. Do streaming, no caso. Do streaming, isso. No streaming. Óbvio que você tem 4 ou 5 ou 6 produtoras tops aí, que é normal. É assim. É assim, porque essas também já estavam há mais tempo. Então se estruturaram ao longo do caminho e essa abertura do streaming veio favorecê-las, porque já estavam estabelecidas. Entendeu? Então tem a O2, tem a Conspira, tem a Formata, Casablanca. Tem a Floresta, a Casablanca. Então você tem um time aí, uma panela, digamos assim, mas que eu não vejo isso do ponto de vista da máfia, entendeu? De ser um grupo fechado, que ninguém entra. Não vejo assim, até porque o mercado está tão voraz, entendeu? Que eu acho que tem um espaço para outras produções se estabelecerem também, outras produtoras. Por exemplo, porque aí falando desse mercado especificamente, né? Essas grandes que você citou, Floresta e Formata, né? Ali em São Paulo, voando, elas já têm todo um caminho para negociar, para estar negociando projetos. As próprias empresas de streaming
já vão muito nelas, né? Encomendando coisas. Exato. E para uma produtora que está aí, não vou falar uma produtora pequena, porque é mais complicado, mas para uma produtora média, esse caminho às vezes é mais complicado, né? De você conseguir chegar. Imagino que sim. Porque é isso, já estavam estabelecidas e se eu chamo um cara para consertar o meu ar-condicionado e ele conserta bem, o que eu vou fazer da próxima vez? É isso aí. Vou chamar o mesmo cara. Excelente analogia. Excelente analogia. É isso, cara. É isso. E aí, assim, a Globo tem a Globoplay hoje, forte, brigando, ganhando, né? O Globoplay. Não é a Globoplay. Ah, é? É o Globoplay. O Globoplay? Olha. É no masculino. Ainda não tinha me ligado. É o Globoplay? Eu vou, porra, não vou nunca mais. As outras, não sei se é a Netflix ou o Netflix. A tá. Amazon ou o Amazon. Eu não sei. Mas o Globoplay é o Globoplay. O Globoplay, olha só que coisa. Porque os outros canais, né, falando de TV aberta, né, eles estão vindo também, né? A Record tem a Play Plus, o SBT tem SBT, nem sei como é que é o nome. SBT mais, né? Acho. A Band também tem uma, mas enfim, mas é uma coisa ainda pequena, modesta, porque aí esbarra na concorrência com as gringas, né? Que já chegam grandes, né? Sim. Mas assim, eu vejo o catálogo do Globoplay, por exemplo, cara, excelente. Excelente. Porque você pega, por exemplo, Netflix. A Netflix não tem jornalismo, não tem esporte, tem filme e série. Isso já vai mudar, hein? Esporte. Não Né? tem como. Eles estão anunciando direto Vão entrar, né? a luta do Mike Tyson com o Jake Paul. Que tudo bem, a Netflix é um entretenimento, mas... talvez seja pontual, né? A gente não Pode sabe ser. se é porque você vai na Max, você tem lá a Liga dos Campeões. Max tem. Você vai na Disney, tem a ESPN. A Amazon também tem. Também tem. A Netflix, não. Não. E a Globo tem um catálogo próprio absurdo. Que é absurdo. Absurdo. É absurdo. Você pode ver tudo lá e você tem pay-per-view de futebol. E tem o Big Brother, né? E tem Big Brother, tem tudo, né? Tudo que a Globo oferece, né, está lá dentro do Globoplay. Fora as produções originais, ainda tem isso, né? Então eu acho o Globoplay muito completo, cara, muito completo. Meli, falando em completo, qual é o caminho? É uma coisa assim bastante complexa, mas vamos lá. Um caminho hoje para um profissional que quer se tornar um diretor. Eu sei qual era o da nossa época, mas hoje. Qual é o caminho hoje? O cara que fala assim, eu quero chegar à direção. Qual é o caminho que esse cara tem hoje? Cara, eu não sei se o caminho acadêmico é o caminho ideal. O caminho acadêmico vai te formar, né, como diretor, mas a prática a gente sabe que é completamente diferente. Exatamente. Então, cara, é assim, você tem que se aproximar desse universo. Né? Você tem que se aproximar do que estão fazendo, de quem faz, da pré-estreia, no teatro. Você tem que se aproximar desse universo. Não adianta você ficar na tua cabeça achando que teu telefone vai tocar daqui a 5 minutos. Não é assim. Você tem que fazer um marketing pessoal, digamos. Eu tive que fazer isso, trabalhei 24 anos na Globo. Quando eu saí, eu tive que fazer marketing pessoal, tive que entrar em contato com os produtores, me apresentar, falar. É assim. Entendeu? Então, Mas para um jovem que não tem essa bagagem, como é que ele anda? Porque antigamente, você contou como é que você chegou, né? Você entrou ali, até tinha uma produtora de merchan. Era muito aí, assim, eram brechas que você entrava e os profissionais eram muito formados dentro da própria emissora, né? Muito autodidata, o cara do né? o cabo man virava um câmera. Um câmera virava um editor. O auxiliar de iluminação virava um fotógrafo. Exato, né? Era muito isso, né? Hoje, um moleque hoje, ele está cursando uma faculdade que a gente sabe que pode dar uma base teórica, pode dar alguma coisa de prática. Como é que esse moleque ele chega nesse mercado que você vê? De repente, ele investir em projetos próprios que viram alguma coisa para ele ter como mostrar? Como é que você vê esse caminho? Eu acho que também, hoje em dia, com essa explosão, né, da internet, eu acho que o caminho das redes sociais também pode ser um caminho que funcione. Entendeu? Porque hoje em dia você pode trabalhar sem ser conhecido como um profissional de peso e tal. Você vai lá, faz lá o seu trabalho, faz lá o seu conteúdo, você produz o seu conteúdo e você consegue se destacar naquele nicho. Entendeu? E aí talvez isso já seja o suficiente. Né? Agora você quer ser, eu quero dirigir filme, quero dirigir novelas, eu quero dirigir séries.
Aí eu acho que, primeiro, você tem que estudar, né? Você tem que ler, você tem que ser um observador, você tem que ter uma antena, né? Uma esponja. Não dá para ser só um influencer, né? Não dá para ser com só seguidores, né? Não dá. Você tem que ter bagagem, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que se informar com pessoas, né? Com formadores de opinião que você considere que sejam úteis para você, e tem que se aproximar desse universo, cara, senão não tem jeito. Ninguém sai do universo do audiovisual e vai lá fora buscar, né? É a mesma coisa que se eu quero comer uma comida boa, eu vou no restaurante certo. Eu não vou entrar nesse restaurante e sair e pedir um iFood na porta, né? Então você tem que estar envolvido com esse universo, e ter uma cultura, ter informação, né? Tem que estar sabendo. Vai que eu sou chamado para fazer um filme sobre agora, ainda estou aqui, o filme da Fernanda Torres. A Fernanda Torres sobre o Rubens Paiva, a Eunice. Cara, se eu não me envolver com aquela situação, se eu não estudar aquele momento histórico, eu não consigo, né? Se eu for chamado para fazer um filme de terror, eu vou assistir os clássicos do terror para poder me influenciar, para poder ter referência e poder saber exatamente aquilo que eu quero. Né? Não que eu vou imitar, não é isso, mas eu preciso de referência. Exatamente. Todos nós precisamos de referência. Todos nós. Se eu vou fazer um filme de faroeste, eu vou ter que ver, entendeu? Então, é um constante aprendizado. Eu acho que isso é importantíssimo. Agora, essa questão é meio... O universo audiovisual é meio que uma bolhona, assim, né? Para você entrar não é tão simples assim. Não é tão fácil. Exatamente. É E falando de influenciadores que eu mencionei agora aqui, temos aí uma polêmica, né, que é muito similar ao que a gente viu na nossa época com os modelos, né? Que é, né, a gente viu vários modelos, a própria Letícia Bichauer, eu lembro quando ela já estreou num papel de destaque, numa novela do Gianecchini, né? Gianecchini, né? E assim, depois teve ex-BBB, teve a Grazi, e tiveram até alguns outros com menos destaque, mas que também migraram, e hoje a gente tem aí os influenciadores. Só que a diferença é que esses influenciadores são vistos hoje de um ponto de vista de, o cara tem seguidor. E você vê uma cobrança hoje para o artista, para o ator, para a atriz, também se preocupar em ter seguidor? Como é que você enxerga isso aí? Primeiro, eu sou completamente avesso a essa escalação de influências para atuar. Não vai estudar. Vai estudar, continua sendo influenciador. É mais fácil um ator ser influenciador do que um influenciador ser ator. Então eu sou visceralmente contra a escalação. Mas você pensava nisso também na época que viu modelos? Era diferente, porque não tinha essa multidão. Não era uma multidão de modelos. Não era uma multidão. Agora é uma multidão de gente que se diz influencer e que acha que tem... Então eu acho um erro. Até porque, Pedro, também sem citar nomes, porque tem muitos amigos envolvidos, houve uma novela na Globo que foi feita com três atores e atrizes, com três atrizes, que eram três bombas da internet, três terremotos de internet, de influência. Então, essas três atrizes, consagradíssimas, maravilhosas, jovens, geniais, não transferiram os seguidores, não transformaram os seguidores para audiência. Eu até sei qual é a novela. Não adianta. São pessoas que estão interessadas Eram nomes gigantes. Mas já eram atrizes, né? Não, talvez não seja essa que você está pensando. Ah, é? Pensei numa trinca específica aqui. Depois eu te falo. Tá. Então não é aquela novela que juntou Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa e Tata Werneck. Que nome gigante você está falando? Assim, de popularidade da internet. Ah, sim, são três gigantes. Elas fizeram, acho que Paraisópolis, alguma coisa assim. Não sei exatamente. Era uma novela das 7. É porque não teve audiência, né? E elas já eram atrizes com uma popularidade... Consagradas como influenciadoras também. No influenciadoras. Caso, a Bruna e a Marina como beleza, né? Produtos de beleza, gigantes, e a Tata... Então, não há essa migração.
Não, Porque não há. o público que curte elas de internet, a internet é outra coisa. Vão ver, mas assim, não é o público. O público jovem não se liga muito nisso, né? Não Isso faz aí, essa conexão. esse erro aconteceu no video show. É? Lógico, quando você puxa ex-BBB achando que porque os caras são grandes no BBB e depois nas redes sociais, vamos botar para apresentar e não tem essa migração, não funciona assim, essa matemática exata. Mas eu te perguntei porque o Fagundes falou sobre isso. E o Fagundes até falou assim, olha, aí ele fez a comparação da época das modelos. Sim. Olha, não, eu vivi isso no passado com os modelos, chegaram e eu acho que assim, quem é bom vai ficar. Né? Mas foram muito massacrados também. Foram. Todos. Foram. Até os ex-BBB, Grazi, Sim. Juliana Alves, Sim. Sabrina Sato, todos massacrados. Sim. Exatamente. Então, todos Exatamente. tiveram que rebolar para poder se fixar. Mas você vê hoje os influenciadores hoje como isso virou meio que uma regra do mercado? Tem que ter seguidor? Talvez haja essa imposição, mas não sei se essa imposição ela se transforma numa. Não, sim, se mas. ela retorna com uma audiência. Sim, mas você vê essa imposição, né? Vejo. E é uma coisa bastante complicada, né? Porque você tem, de repente, um jovem aí talentosíssimo que não tem um número de seguidores na rede social, mas ele é um talento. E não tem um monte, né? E hoje, certamente, essa escolha pode ser feita por isso. Pode ser determinante essa escolha. Podem escolher uma pessoa que tenha mais seguidores em vez de uma que seja talentosa na mesma proporção, entendeu? Como é que você vê os remakes das novelas? Outro assunto também bastante polêmico. Eu acho legal, cara. Eu acho. Você não acha que é uma crise de criatividade dos exagero, autores? Sim. A reincidência, talvez sim. Um remake pontual aqui, outro remake pontual ali, eu acho bacana, porque tem pessoas que não puderam ver ou não viram um Renascer, um Pantanal, ou o que seja, o próprio Vale Tudo, que vai entrar agora. Mas, assim, a reincidência, para mim, pode denotar uma falta de criatividade, ou falta de bons atores, ou falta de boas histórias, não sei. Aí é difícil você cravar. Agora, o Vale Tudo é um risco grande, né? Porque foi uma novela icônica, né? Então... Você gostou de Renascer, assim, olhando à distância? Muito. Eu achei bem interessante, mas foi uma novela muito criticada. Foi, mas uma novela linda, né, cara? Falando dessa agora, do remake. Sim, as duas, né? A outra foi... A outra nem se fala. Um fenômeno. A outra foi um fenômeno. Eu sei que essa teve muitas críticas, não teve uma audiência esperada. Mas esse negócio da audiência esperada também mudou muito, cara. Antigamente a novela dava 50. Isso. Mudou. Chegou a dar 100, cara. Você tá ligado que teve capítulo de dar 100 pontos de audiência? Todos os televisores ligados. A morte do João Ligeiro em Roque Santeiro, personagem do Maurício Matar, deu 100 pontos. Então. E uma revelação, na primeira Selva de Pedra também, teve uma revelação lá da personagem da Regina Duarte, que morria e voltava outra, mas era a mesma. Deu 100 pontos. É muito louco isso. Hoje, esses números não esquece. Hoje está pulverizado. Você falou 50. Não tem mais novela que dá 50. Não. Hoje uma final de Copa do Mundo com um jogo, com o Brasil na final, vai dar 30 e pouco. É possível. Se der, é possível. Se der. Outro tema polêmico. Renascer. Vamos usar Renascer como exemplo. Se você olhar o elenco da primeira versão de Renascer e o atual, que eu particularmente adorei, mas vamos falar da polêmica. É um elenco com muito mais atores, atrizes negros, pretos. Né? Na segunda versão. Sim, muito. Sim. Né? E que tinha tudo a ver pelo próprio local. Mas, enfim, isso a gente sabe que isso vem dentro de um grande movimento que envolve o mercado. Né? Se for diferente, o próprio mercado, os próprios patrocinadores vão chiar. Como é que você vê isso? Eu participei de um momento chave dentro da TV Globo dessa questão, que foi a novela Segundo Sol, que era uma novela inteiramente passada na Bahia e que o elenco era majoritariamente branco. E isso, naquele momento, foi em 2018. Naquele momento, houve uma ruptura. Uma ruptura. Assim, uma ruptura no sentido de as pessoas entenderem que, peraí, gente, tudo bem, é ficção, mas a ficção tenta reproduzir a realidade. Então a gente teria que fazer uma novela que tivesse
mais negros, porque é uma novela passada na Bahia, que tem Evidente. majoritariamente Sim. população negra e parda. E não foi isso que aconteceu. Mas, por outro lado também, não estou defendendo a TV Globo, nem nada disso, Sim. mas houve outros problemas e que impediram. O casal protagonista, que foi Giovanna Antonelli e Emílio Dantas, era para ser Lázaro Ramos e Thais Araújo, que não estavam disponíveis no momento para encarar esse projeto. Então, buscou-se isso, mas não tinha... E naquele momento, hoje em dia, a TV Globo banca isso, eu acho que é positivo, banca uma pessoa desconhecida para protagonizar uma novela das 9. Desconhecido do grande público, né? Do grande público. A gente viu isso agora em Renascer, né? Se isso se reproduz em queda de audiência, se isso se reproduz em aumento de audiência, isso é outra discussão. Mas agora, a partir daquela novela, Segundo Sol, acho que houve um clique atrasado, inclusive, nessa questão da escalação de pessoas negras e adequadas aos seus papéis. Como é que você vê o produto novela hoje, inserido num mercado completo, que mudou completamente do que era, né? A novela tinha um peso no passado e, porque eu escuto muito, obviamente você deve escutar muito isso, as pessoas, de um modo geral, falando assim, quando aparece um corte, né? Um corte no Instagram de uma cena antiga de novela, olha só, isso que eram atores, realmente, quando aparecem são sempre atores fantásticos, né? Beatriz Segal, Osmar Prado, Fagundes, Tony Ramos, né? Glória Menezes, e, enfim, é uma infinidade. Eram elencos assim, um timaço. E hoje você tem muita cara nova, mas que eu concordo contigo também, assim, essa mudança, ela, além de ser bem-vinda, benéfica, os atores são muito bons também. Sim. Mas aí isso me leva a essa reflexão. Como é que o produto novela hoje se insere nesse mercado? As pessoas estão saturadas? Eu acho que não. Eu acho que a novela se tornou, lá atrás, né, se tornou um hábito, né? Então, a partir do momento que a população começa a envelhecer, que é o caso da população brasileira, né, que a nossa pirâmide está se invertendo, ela continua com esse hábito da novela. Ela vai ainda sentar naquele horário para ver aquele programa. Isso, na nossa cabeça, já é uma coisa ultrapassada. Se eu chegar para o meu filho ou para minha filha e falar, olha, eu vou sentar a tal hora que vai passar aquele programa a tal hora, no tal dia. Como assim? Vai parar o que você está fazendo para poder... Só faz sentido se for algo ao vivo, né? Se for um evento, um jogo de futebol, alguma coisa assim. Mas não tem mais esse apelo. Só que quem sempre acompanhou novela, continua acompanhando novela, né? Eu acho que mudou a configuração da audiência, da população. Hoje em dia as pessoas levam mais tempo para chegar em casa, porque o trânsito é isso, o trânsito é aquilo, que é greve, que é não sei o quê, porque o ônibus quebrou, né? Então, uma vez eu falei isso para o Floresbal. A gente teve um encerramento, eu falei, Floresbal, se o trânsito de São Paulo melhorasse, a audiência da Globo aumentava. Ele olhou para mim assim e falou, sabe que você tem razão. Faz sentido. Então, as atribulações do dia a dia, né, fazem com que a TV vire um rádio, né? A moça está em casa, sei lá, preparando jantar, os filhos estão chegando e ela está lá ouvindo. Está lá ouvindo. Mas está ligada, entendeu? E ainda sentam para ver a novela das 9. Esse resíduo de audiência, porque o que dá de audiência hoje é resíduo do que dava há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, quando se construiu esse hábito da novela. Então, uma novela das 9 hoje dá 21, quando dava 45, né, é resíduo. Mas é um resíduo também da audiência, né? São as pessoas que se habituaram a ver a novela naquele horário, naquele dia, naquele momento. Eu não acho que a novela vai morrer, não. Eu também não. Eu acho que, não. ao contrário, eu acho que o povo brasileiro tem uma cultura de novela impressionante e, assim, arriscado o que fazem, mas fazem. E é um produto que tem mercado internacional, né? A gente vê aí a Turquia,
Nossa, né? Explorando novelas, né? As novelas turcas são Vê. excelentes. Então, se tem cara. mercado, se todo mundo aqui no Brasil ouviu falar em novela turca, ou já viu, é porque tem mercado, né? E eu acho assim, eu acho uma aposta arriscada, mas é o que vem acontecendo. Você, por exemplo, você pega uma novela que faz um sucesso estrondoso, sei lá, Avenida Brasil. As pessoas estão loucas vendo a Avenida Brasil. E você, na sexta-feira, acaba e segunda você oferece outra coisa para esse público que está vendo 6 meses a mesma coisa, fascinado pelaquela novela. É arriscado. É. Você fazer essa transição abrupta, assim, de um dia para o outro. Né? Se a novela não está indo bem, aí você acha ferramentas para poder encurtar, para poder mudar a história. Agora, a novela que está bombando e você priva a audiência daquela novela porque ela acaba, entendeu? Não, exatamente. É muito louco isso. Exato, muito, louco. muito. Porque, mas não pode ficar... Sim, tá dando audiência? Continua, pô. Tá dando audiência? Continua. Começou a cair? Acaba. Isso é uma lógica dos programas ao vivo, né? Você fez Faustão, você fez outros programas. E você segura, né? Tá dando. Tá dando audiência, mantém. Começa a cair, você já... Troca. Opa, já vamos lá. Mas sempre funcionou. Deixa eu te falar agora um outro assunto também, que eu estou investindo em algumas coisas mais polêmicas e você sai super bem. Mas vamos lá. Essa até eu acho que é uma polêmica que essa com certeza me toca mais, né? Como é que você vê esse mercado de televisão, e aí a gente pode colocar a Globo, mas isso vale para todas, abrindo mão de profissionais de uma determinada faixa etária? Vamos, 50, 60 anos. A gente sabe que tem um monte aí, né? Sim. Eu estou nessa faixa dos cinquentinha. E assim, não é fácil, mas eu vi muita gente desanimar, muita gente desistir, abrir mão, ficar fora, entrar em depressão e morrer. Eu vi gente morrer. Eu acredito. E isso a gente vê isso como uma prática não apenas da Globo, mas do mercado, de um modo geral, né? Como é que você enxerga isso, cara? Porque em outros países isso é bem diferente. Eu acredito que sim. Mas eu procuro ter uma visão mais humanista em relação a isso, Pedro. Assim, há um momento em que as coisas se renovam. Eu entrei no lugar de alguém que era mais velho. Possivelmente, não estou dizendo que isso aconteceu, mas são gerações, são ciclos, né, que vão se trocando. Se isso está me prejudicando ou prejudicando uma geração que faz parte, mesmo que seja talentosa, eu acho que talvez pudessem ter outras saídas para isso, menos danosas pessoalmente para cada um, para não causar esse tipo de problema na cabeça das pessoas. Né? Se eu sou um profissional que tem uma certa idade, eu tenho uma certa carga de experiência, então pega esse cara e vai formar um diretor, vai fazer uma turma de formação de diretores, de atores, de diretor de corte, de edição. Pega os caras que têm uma experiência e faz ele transmitir o conhecimento para pessoas que estão começando, para ter uma transição, entendeu? Agora, essa coisa, isso também me impactou, de uma certa forma. Porque Todos nós. E aí, eu como sempre busquei, assim como você, tem uma inquietação, a gente sai buscando outras saídas, cara. Não tem jeito. Isso. Porque essa frase que você deu, na hora eu falei assim, puta, eu vou complementar. Você falou, há momentos em que as coisas se renovam, e você falou isso com uma compreensão de que é natural do mercado. Exatamente, há momentos em que as coisas se renovam e há momentos em que a gente também precisa se renovar. Concordo. Mas, dito isso, e isso é uma coisa que eu trago para mim, assim, eu não posso ficar escorado no que eu fazia há 10 anos atrás. Exato. Eu preciso me renovar. Claro. Então, isso é uma coisa que eu trago para mim. Mas, meu amigo, é cruel. É difícil, sim. Olhando alguns casos que a gente conhece, eu tenho certeza que você já viu, sim. Eu já vi alguns, eu lembro. É cruel. É cruel porque aí tem um outro lado também, que a gente está num país que não valoriza como deveria valorizar as pessoas que têm experiência, que têm bagagem. Sim. E é uma bagagem que precisa ser transmitida. Qual é o sentido de você ter uma bagagem, né? Que você não compartilha. Até o que eu vou te perguntar agora, até desse mercado de cursos que você está, que eu vejo você sempre movimentando.
é isso, né? Você está passando adiante uma bagagem que você tem, né? Sim. Faz sentido, você vai reter com você? Não, vou aqui. No início achei que eu não ia dar conta, que eu não tinha essa facilidade para falar em público, sei lá o que seja. Mas quando eu me vi compartilhando o meu conhecimento, porque a primeira coisa que eu falei é isso, eu não sou um professor. Não me chama de professor porque eu não sou. Eu não tenho formação acadêmica para isso. Mas eu tenho uma carga, né, um lastro profissional, um patrimônio profissional que eu acho que é bacana para compartilhar com outras pessoas que estão começando, né? Principalmente atores e atrizes que estão iniciando. Então, eu me vi saindo bem nisso, nessa coisa do curso, de mostrar como é que a coisa funciona e de transferir um pouco de conhecimento para outras pessoas também. Cara, maravilhoso. Cara, Zambelli, sensacional. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo a gente já está conversando aqui, mas eu sei que o papo flui. Estou vendo ali. Quanto tempo tem esse papo? 1h30, meu camarada. 90 minutos. Acabamos de bater o recorde desse podcast aqui. Que foi algo que eu também nunca me imaginei fazendo e eu adoro. Cara, bom, obrigado. Cara. Bom demais. Pedrão, bom demais. Tamo junto aí, hein? Pô, com certeza. Valeu. Então. Novos papos virão e novos projetos. Podcast de futebol. Hein? Vamos fazer. É isso. Galera, porra, papo maravilhoso aqui com o Zambelli. Obrigado aí, gente. É isso, show Obrigado de bola. Pelo convite. Porra, prazerzaço. É isso. Corta.